pelo fim já, né, vamos iniciando aí essa aula hoje de quinta-feira, nós estamos caminhando para o fim, porque na minha previsão, no meu calendário, eu acreditava que no começo de junho já tinha acabado assim essa parte de aula teórica mesmo. Se isso até acontecer, a gente pode usar mais horários para poder fazer prática, né? Porque a prática realmente está muito atrasada. Não é? Joia. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós queremos hoje falar um pouco mais sobre doenças respiratórias. E chegou na hora, né? Nesse inverno aparecem mais doenças respiratórias. E o meu medo é que elas vão confundir um pouco, né, com os sintomas da infecção por Covid. Porque, na verdade, é uma infecção respiratória. A diferença é que o vírus corona, essas variedades que apareceram, ela é muito rapidamente infectante, né? Diferente de uma gripe. Às vezes a gente pega uma gripe, ela pode demorar, às vezes, uma semana, 10 dias para manifestar. E o Covid parece que dá infestação, da infecção. Dependendo da carga viral que a pessoa pega até a manifestar sintomas, pode não durar uma semana. Menos de 5 dias, a pessoa está mal, né? Então, isso é um caso bem complicado. Vamos. Mas, de certa forma, assim, né? A gente precisa, pelo menos, ofertar essas aulas práticas, porque o nosso curso de farmácia ele tem, não vou dizer que é uma vantagem, né? Tem gente que acha que é até um defeito. O que é? A carga horária de aula prática dele é muito grande. Desculpem. E aí a gente tem praticamente todas as disciplinas, tem metade da carga horária, um pouquinho menos de aula prática, né? Então, não pode completar o semestre sem fazer isso, né? Está todo mundo vendo a projeção aí? Tranquilo? Sim, tranquilo. Joia. Opa, chegou mais um. Vamos ter gente entrando na sala. Sejam bem-vindos. Então, nós queremos falar de plantas que tratam moléstias respiratórias. Será que é possível? Pois é, o povo hoje usa muita coisa para doença respiratória do que outras doenças, na boa, né? Gripe, resfriado. A gente vai colocar aqui algumas que têm estudos bons e até que carecem de estudos clínicos mais aprofundados, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente usa algumas plantas para resfriado que a gente não tem estudos clínicos feitos com pacientes e tal. Aí a gente vai mostrar para vocês alguns ensaios de algumas plantas aqui. Bom, então, o que as pessoas procuram para tratar doenças respiratórias? Né? Gripe, resfriado, bronquite. E o que as plantas prometem? Então, o que nós temos até no momento de pesquisa são plantas que têm atividade expectorante. Né? O que é expectorante? Ela vai amolecer um pouco a secreção brônquica, mas ela vai aumentar o movimento dos cílios, né? Dentro da árvore respiratória, a gente tem cílios e esses cílios vibram. E essas plantas ou essas substâncias, elas têm capacidade de fazer esses cílios vibrarem mais para expulsar essa secreção. Nós temos plantas que são espasmolíticas, que diminuem o espasmo, né? O mecanismo da tosse é formado por espasmo, que é uma contração rápida de musculatura lisa, e nós temos algumas plantas que têm atividade broncodilatadora, para tratar aquele paciente que tem asma, né? Que está com bronquite, que é uma inflamação dos brônquios e daí por diante. Então, algumas dessas doenças, elas são crônicas e não tem cura, e algumas delas a gente nem conhece direito, assim, a origem genética, sei lá, né, filogenética. Mas a grande maioria são causadas por infecções, seja por vírus ou bactérias, né? Bom, gripe e resfriado, a gente tem algumas plantas, não todas, eu não vou listar aqui todas, que já ficou grande, que pode ser usado para essa finalidade. Uma delas é a velha conhecida de vocês, né? O alho. Desculpa. Bom,
O resfriado, né, ele, na verdade, é uma inflamação benigna. Tem gente que pensa que o resfriado vai causar uma infecção de garganta ou pneumonia. Não é verdade, tá? Então, você tem ali uma inflamação das vias aéreas superiores, né? Às vezes chegando até a região média, traqueia, laringe, e é causado por vírus, né? O parainfluenza. E pode apresentar aí, qual que é o quadro? Aí o paciente vai querer tratar o sintoma. Rinite, aquele corrimento, aquela coriza, às vezes faringite, pode chegar a laringite, aí ele perde a voz, quando chega na laringe, ele fica rouco, e pode ocasionar também sinusite. A sinusite é uma inflamação dos seios paranasais, né? Esse osso aqui das maçãs do rosto e o da fronte, eles são meio ocos. E existe uma comunicação dele com material esponjoso, né, com a parte exterior, pela boca, pelo nariz. Só que esse material esponjoso ele pode facilitar a entrada de vírus, até bactérias, e forma uma inflamação aí dentro. Se isso ficar muito grave, o médico vai ter que entrar com antibiótico terapia, né? Amoxicilina com clavulanato, azitromicina. Quem tem sinusite está fazendo esses tratamentos de maneira rotineira. O diagnóstico que o médico vai fazer desse resfriado é por sinais e sintomas, não existe um exame, né, de laboratório, e nós podemos usar duas plantas que já está prometendo aqui. Uma é a equinácea, talvez vocês não conheçam, mas ela parece muito com algumas brasileiras, e nós podemos usar também o sabugueiro, esse é brasileiro, né? O sabugueiro, inclusive, é usado desde antes da colonização do Brasil pelos portugueses. Então, um velho conhecido de vocês é o alho. O alho é uma panaceia, não é? Igual ginseng, igual ginkgo biloba, serve para tudo, né? Então, o alho satiro, além de ser anti-inflamatório, ser usado para tratar a hipertensão leve, né? Ter propriedades antimicóticas para tratar candidíase, né? Ele é originário aqui da Ásia Central, mas veio para o Brasil, aclimatou aqui, Brasil, Argentina, são bons produtores. A gente vai usar o bulbo. O que ele tem? Segundo a farmacopeia americana, ele pode ter até, né, aproximadamente 0,5% de alina ou alicina, que é um composto sulfurado, ele tem enxofre na cadeia, né? E que dá aquele cheiro do alho, aquele cheiro bem contagiante no ambiente. E a farmacopeia helvética, a europeia também, a brasileira quarta edição suplementar, fala que ele tem também esses compostos sulfurados, que é a alina ou a alicina, e tem também saponinas, né? As saponinas são compostos fitoquímicos que têm em plantas que dão espuma. Então, quando a gente faz um chá, né, ferve, ele dá aquela espuminha por cima. Quando joga água quente lá no chimarrão, ele dá uma espuminha verdinha por cima. Essas plantas têm saponinas. As saponinas hoje elas têm muito interesse em farmacologia, né? Quer dizer, os pesquisadores têm muito interesse nelas, porque elas têm promessa de ser antitussígenas, né? Então, o alho já era usado há muito tempo, desde a época da Ásia Antiga, né? Da colonização dos países da Ásia, para essa finalidade. O uso tradicional sempre foi para gripe e resfriado, então as pessoas põem isso no café. O café não fica gostoso, mas tomam. É uma maneira de mascarar o gosto, né? E trata tosse, excesso de secreção. Às vezes, na gripe resfriada, a pessoa fica com obstrução respiratória, né? E também nas rinites, né? Por causa das propriedades anti-inflamatórias que ele tem. Aqui nós colocamos alguns compostos presentes. Aqui é biossíntese, né? Formando a alina ou alicina, que é esse composto aqui no meio, que tem esse enxofre na cadeia. É uma cadeia muito pequena, um pouco polar, mas nem tanto, né? Baixa polaridade, e ele é muito volátil. Toda a cadeia é pequena, quando você aquece, ela evapora. Então, a melhor forma de consumir seria in natura. Ixi, aí ninguém vai conseguir consumir. Então, nós vamos fazer, extrair o óleo e botar na cápsula. Pronto, está resolvido o problema. O alho, ele tem alguns efeitos adversos, né? Tem pessoas que sentem uma queimação quando consomem ele. Olha aí as cápsulas. Essas cápsulas gelatinosas, elas são produzidas com gelatina também, ou a outra, só que a capa dela é molinha e lá dentro tem um óleozinho. Aí dentro desse óleo você põe
o óleo de alho, né? Eu posso usar um óleo vegetal para veicular. Reações alérgicas são raras, mas pode aparecer. E o alho, ele interage com a varfarina. Por quê? Porque as saponinas, elas são geralmente antiagregantes plaquetárias. Elas são usadas até para tratar algumas doenças de coagulação, né? Pacientes que têm trombose e embolia. Aí, essas saponinas, ela aumenta o tempo de coagulação do sangue. E se o cara já está tomando varfarina, está tomando clopidogrel, aspirina, você vai potencializar a ação. As saponinas do alho também precisam de ser metabolizadas no sistema microsomal P450, aqueles citocromos. Então, toda droga que usa essas mesmas enzimas para serem metabolizadas vão aumentar o tempo de metabolização, vão fazer interação. Então, aqui entram os medicamentos usados para AIDS, Indinavir, Saquinavir, né? Os antivirais aí da moda. Cuidado em pacientes que estão fazendo procedimentos cirúrgicos, né, por causa de induzir riscos de hemorragia. Não quer dizer que o alho provoca, mas pode ser que ele potencialize alguma hemorragia que o paciente possa passar durante a cirurgia. Uma outra planta muito interessante para a gripe resfriada, olha que bonita essa flor, é a drosera. Nós temos várias espécies dela, né? Muda a cor da flor. A drosera roquintifolia, que é a mais conhecida, a drosera romentalis, a drosera longifolia e a drosera intermédia. A mais conhecida aqui é a tutifolia, que são essas flores aqui, com esses bicos que acumulam gotas d'água de orvalho e preservam, né? Na verdade, a planta usa esse recurso para atrair insetos polinizadores, né? E as aves também, os beija-flor podem vir aqui e sugar isso, né, na intenção de achar que são néctar e acaba fazendo polinização. Muito interessante essa planta. Pena que ela não é do Brasil, né? Ela é da família Droseraceae. A gente vai usar a parte aérea dela como droga vegetal, né? Inclusive as flores, pode ser. A composição, ela contém naftoquinonas, que são essas quinonas aqui, principalmente a juglona. Então, essa naftoquinona aqui, quinona porque tem esse anel com duas carbonilas, dois oxigênios de um lado e do outro. Tá? Nafta porque ela é formada por dois anéis. Se fosse de 3, seria uma antraquinona. Se fosse de um anel, seria uma benzoquinona. Né? As naftoquinonas, elas têm propriedades que na época, né, uns anos atrás, não era muito conhecidas. E agora a gente sabe que elas têm efeito broncoespasmódico, para diminuir as contrações de brônquios na tosse, né? E aí tem atividade antitussígena, tá? Então, na Europa, essa planta ela é comercializada para a produção de xaropes, de medicamentos para criança, inclusive. O uso clínico, né? Combate da tosse. Então, a tosse é um sintoma inespecífico. Você pode ter tosse por causa de refluxo, né? De doenças respiratórias, de sufocamento, alergia, né? A tosse em si é um sintoma de um monte de doenças que pode estar acontecendo. As contraindicações são os efeitos colaterais de interações medicamentosas ainda estão em pesquisa. Então, apesar de ser uma planta antiga na Europa, essa planta ainda não temos relatos desses efeitos aí. Não quer dizer que isso faça com que ela seja segura, né? Por enquanto, a gente pode usar com cuidado, mas sem medo de acontecer alguma coisa, porque até então ela não mostrou isso. Aqui, né? Ela pode ter outros compostos, que é a droserona, flavonoides, por essas cores dela. Olha que flor bonita. Diferente, né? Taninos, né? Aqueles taninos que produzem contração, aperta a boca, os glicosídeos, pigmentos coloridos, óleos voláteis, então ela emite um odor, ácidos orgânicos, e quando a gente corta a folha, solta um leite. Nós vamos chamar isso de exudato. Esse exudato é rico em enzimas proteolíticas, que digerem proteínas. Então, existe uma pesquisa de usar isso para ajudar a remover coágulo. Né? Às vezes a pessoa tem tendência a trombose e embolia, e aí, de repente, podemos tirar dessa planta uma substância trombolítica. Né? Então, eles estão pesquisando isso para usar na produção de medicamentos antitrombóticos, né? Para salvar o paciente da trombose.
Aqui no Brasil, gente, o pessoal já está cultivando essa planta no sul, né? Que povo lá de Santa Catarina, Paraná, aquelas duas universidades lá, a UFSCar e a UFPR, não, a UFSC, UFSCar é São Carlos, desculpa. A UFSC lá de Floripa e a UFPR de Paraná, né, de Curitiba, são as universidades que mais pesquisam plantas medicinais no Brasil. Belo Horizonte tem muita gente boa que trabalha com isso. Eu trabalhei com umas pesquisadoras lá, mas não se compara com o pessoal do Sul, né? Eles são muito... Eu acho que a herança, né, europeia, trouxeram essas plantas lá, enfim, eles são muito bons nisso. Bom, os efeitos colaterais da drosera, pigmentação, né, dá uma cor laranja acastanhada na pele. Interações medicamentosas tem um efeito de sulfirã, né? Saiu na palestra do seminário, a interação de alguns medicamentos com álcool, né? Então, metronidazol com álcool aumenta a sensação de ressaca. Isso é o efeito sulfirã. Então, a drosera também é capaz de fazer isso, quando consumido com bebidas alcoólicas, né? A contraindicação aqui é portadores, pacientes que têm tuberculose e pessoas que têm pressão mais baixa, hipotensão. O pessoal da Europa, né, a IMEA, não, é a AMEA, que é a Agência Reguladora de Medicamentos, Alimentos e Cosméticos, é a Anvisa europeia, ela recomenda que essa planta ainda precisa de estudos clínicos mais bem controlados. O que é um estudo clínico mais bem controlado? É você avaliar o uso e os riscos numa população maior. E às vezes a gente faz isso no hospital, né? Ou só em paciente doente, ou que tem só doença respiratória. E aí, como é que a droga comporta num paciente cardiopata, né? Então, ela sugere que para usar isso aqui com segurança 100%, já que não foi encontrado, né, tantos efeitos colaterais como algumas plantas portadoras de alcaloides, aí a gente precisa, né, ela sugere que a gente faça alguns estudos clínicos mais bem controlados para aumentar a chance de segurança. Mas é bem promissora essa planta. Agora, essa aqui, olha, ela parece muito com uma que nós temos aqui, né? Eu acho que você já deve ter visto em jardins. As nossas avós gostavam de cultivar uma planta que parece com isso aqui, que chama moça velha. Por que moça velha? Porque ela envelhece fácil, rápido, né? E fica com essas pétalas aqui, ó, secas muito rapidamente. Então, da mesma família, lá no Canadá, a gente tem essa planta aqui, que é a equinácea. Equinácea angustifolia é uma espécie, a outra equinácea pálida, a outra equinácea purpúrea. Então, cada um tem uma cor. E, no geral, ela tem esses tons de rosa, né? É uma planta da mesma família do girassol, da calêndula, da camomila. Por isso que as flores se parecem. A equinácea, gente, é uma planta muito interessante. Olha a flor dela aqui. Parece muito com as flores de alguns jardins aqui do Brasil. Então, certamente, da mesma família, né? Então, a equinácea é uma planta da família, né, Asterácea, que é do girassol. Nós usamos as partes aéreas dela, e as raízes também podem ser. A farmacopeia europeia fala que ela é usada para infecções de vias aéreas, mas também resfriado. E os extratos EC3IJO e EC31, o que é isso, meu Deus? É usado, né? Consegue tratar um resfriado com menos de 8 semanas com muita segurança. E os nomes são esses. Veja bem, quando a gente faz um extrato bruto, que é você pegar a planta moída e deixar lá macerando ou percolando na mistura de água e álcool, você obtém um extrato bruto. Você vai ter tudo que tem na planta. Ou que os dois solventes conseguiram extrair, né? Nós vamos estudar aí pela frente aí uma matéria aí que fala de cromatografia e vocês vão entender melhor isso. Mas aí, para você concentrar os ativos, tem um jeito melhor. Você faz uma cromatografia. Você coloca esse extrato bruto, né, numa coluna cromatográfica e vai separando os componentes que ela tem por afinidade de polaridade. Aí eles descobriram que o extrato que deram esses nomes aqui, ó, EC31JO e EC31, são os que têm a maior atividade. Então você vai
processando a cromatografia, cada tubo de ensaio que você tira, você dá um nome. Aí os caras foram dando, né? EC de equinácea e numerando, 31, 32, 33. E o JO provavelmente é a sigla, né? Do nome dos caras lá que estavam pesquisando. E os ensaios foram muito positivos, né? Em menos de 10 dias. Então, a IMEA, lá em 2007, mandou fazer um ensaio dessa planta na Europa e viu que os resfriados cediam muito. De onde que veio essa ideia? Essa planta é canadense, país congelante de frio. E os povos primitivos que moravam lá, vão chamar de índios canadenses, apaches canadenses, usavam ela. Né? Aí, quando os ingleses e os franceses que colonizaram o Canadá chegaram lá, né, um frio terrível, de dezembro a dezembro faz frio, porque é tudo congelado, descobriram que os caras tinham um jeito de tratar gripe resfriada com essa planta. Né? Aí levaram ela para a Europa, principalmente o povo inglês, mas os franceses são bons, pesquisa de medicamento, e acabaram estudando ela melhor. Então, o que ela tem? Ela tem o derivado de ácido cafeico, ela tem os polissacarídeos, estão aqui, ela tem flavonoides, tem um óleo volátil e tem umas glicoproteínas associadas. Então, ela tem uma mistura muito diversa. Né? Nada de ter um marcador bioquímico assim, bem conhecido. Né? Pensavam assim, será que ela tem flavonoides anti-inflamatórios? Por isso trata a gripe? Não, na verdade, hoje a gente sabe que alguns desses compostos não trabalham sozinhos, é o conjunto inteiro. Né? Então, ela é indicada então, para alergia, né? Aliás, ela é contraindicada para pacientes que têm alergia, tuberculose, problema da tuberculose, né? Na época aqui que os países da América estavam colonizando, sendo colonizados, né? Ingleses aqui, holandeses, portugueses, franceses, lá na Europa tinha uma doença que estava matando muito, tuberculose. E os caras tentavam tudo para tratar a tuberculose. Aí descobriram que não melhora o quadro. Né? Nada a ver com a bactéria da tuberculose. É usado para esclerose múltipla, AIDS, doenças autoimunes, a granulocitose, que é o aumento dos leucócitos 100 grãos de estamina no sangue, e leucemia. Então, quando você olha esse quadro clínico doido de indicação, ou de contraindicações que o paciente não pode usar, né? As indicações são doenças virais. Usos clínicos, né? Infecções, resfriado. Aí as contraindicações são doenças autoimunes, aí você fica pensando, qual que seria o efeito dessa planta em doenças virais? Será que ela mata vírus? Pois é, por isso que os europeus resolveram estudar ela melhor. Né? Efeitos adversos. Ela pode provocar anafilaxia, pode ser hepatotóxica, se for usado com outros fármacos hepatotóxicos, por exemplo, meldarona, metotexato, cetoconazol e hormônios. Interações medicamentosas com imunossupressores. Ela somatiza o efeito quando é dado junto com ciclosporina e corticoides. Né? Corticoide é uma coisa que a gente tem que usar igual andar de avião. Se cair, você morre. Então, o corticoide é assim, se você errar, você vai pagar um pouco caro com o uso dele. Tem que saber usar, é uma arma boa. E aí ele interage com essa planta. Né? E aí, então, qual que é o mecanismo de ação? Então, os europeus foram pesquisar. Aí a IMEA, lá pelos meados de 2017, deixaram, né, usar, mas fizeram um ensaio. Tá? Eles perceberam que a resposta imune não específica aumenta. Então, tipo assim, os macrófagos ficam mais ativos. Ah, isso pode explicar por que ela combate virose tão rápido. Né? Os vírus começam a entrar nas células, os macrófagos são recrutados e vão lá e tentam fagocitar toda a partícula estranha que aparecer. Né? Mas ela pode provocar alguns efeitos indesejáveis, como reações alérgicas, falamos, né? Urticária, broncopneumonia por obstrução, choque anafilático, reações alérgicas quando for usado por via tópica, né? Ou doenças autoimunes, e pode provocar leucopenia, uma redução da quantidade de leucócitos totais, né? Se for usada por mais de 8 semanas. Então, o teste da INEA é restritivo. Se usar por mais de 8 semanas, pode aparecer alteração no hemograma. Piorou, né? Caramba, então essa planta não é boa. Não mais.
Aí eles fizeram esses extratos por cromatografia, né? Separaram os dois extratos, número 31, fizeram uma triagem clínica em alguns pacientes, e tem um P sobrando aqui, ó, né? E o sinal ficou fora da posição, né? A setinha. Então, os ensaios clínicos que a IMEA fez mostraram que tem atividade imunomoduladora. Então, ela não é imunossupressora. Ela não é antiviral. E ela não é antibiótica. Ela tem uma capacidade, algumas substâncias, de modular a resposta imune, de capacitar ela em algum ponto, né? Naquela época tinha imunologia? Não tinha. Esse é o problema, né? Então, assim, hoje já temos recursos para fazer ensaio e provar qual que é a fase da resposta imune que a sua planta atua ou a sua substância atua. A evidência, né? Isso evidencia, esse tipo de resultado aqui, evidencia, ela tem mesmo alguma propriedade no mecanismo de infestação por vírus. O mecanismo proposto, então, foi aumentar a atividade de células fagocitárias. Quem fagocita aqui? São os macrófagos e os linfócitos T killer, os matadores, né? Os TDC4. E aí, então, né, a planta hoje tem um uso liberado, seguro, não cresce bem no Brasil, porque ela é de clima muito frio, mas eu já ouvi falar que o pessoal lá do norte da Santa Catarina tem tentado cultivar, né, essa planta. Ela é uma planta bastante interessante. Nós temos variedades bem próximas dela aqui no Brasil e carece de teste, carece de gente para pesquisar. Imunologista bom, né? E consegue montar um painel de linfócito, uma reação inflamatória in vitro, depois em vivo, para demonstrar a atividade dessa planta ou das congêneres, vou chamar assim, das parentes dela. Então, se você olhar aqui no nosso mato de Valadares, você vai achar muita florzinha que parece com essa, né? Onde eu estava trabalhando junto com o pessoal da UFJF, tinha uma professora que era lá de Chapecó, né? Ela era torcedora do Chape, chorou muito quando caiu aquele avião, e ela uma vez trouxe para mim umas plantas que ela colheu no campus e era dessa família. Ela queria estudar propriedades anti-inflamatórias. Aí ela foi atrás dos professores lá de imuno, né, da medicina, para ver se topavam, né, fazer um ensaio. Por quê? Porque a gente sabe que a equinácea é muito poderosa. Tem muita planta da família dela que tem esses formatos de flor, talvez mudar a cor, pode ter, possivelmente, né, alguma propriedade. Aqui na nossa região, nós temos uma planta dessa família que tem um nome engraçado, chama picão. Eu acho que muitos de vocês devem falar nele, né? O picão dá uma sementinha, você passa de roupa lá perto, ela cola na sua roupa, e se você pegar a semente e cozinhar, dá uma água amarela, dá um chá amarelinho. Aí a gente usa isso para icterícia de criança. E agora a gente sabe que essa substância amarela do picão é um flavonoide e que tem propriedades anti-inflamatórias. Tem até um pessoal do nono período tentando escrever um TCC com isso, né? Indicando o uso dela para outras finalidades. Ou melhor, desenvolvendo produtos farmacêuticos com ela. Pega ela, faz um extrato, uma planta é um mato aqui na nossa região, faz um extrato e bota num produto, né, para cuidar de criança. Tá? Medicamento em gotas, sabonete para dar banho, né? Uma coisa desse tipo aí. Eu acho que a gente tem que começar a partir para essas coisas, né? Plantas que crescem aqui no nosso inteirinho aqui, né? Na nossa região. Essa é conhecida de vocês, é a menta piterato, hortelã-pimenta, né? Ela tem, parece muito com a menta arvensis, mas ela tem uma nota mais picante, né? No sabor das folhas. É o hortelã-pimenta, é o peppermint dos americanos, né? A menta americana, eles põem creme dental, põem naquelas balinhas. Quanto mais refrescante a bala e o chicletinho, mais mentol a gente tem. Então, foi dessa planta aqui que descobriram a fórmula do mentol. Então, hoje é um medicamento tradicional, as pessoas usam isso por causa do gosto, casinho, óleo para passar no rosto, na pele, né?
E também como especiaria. Você pode colocar no quibe, pode temperar saladas. Né? O povo lá do Oriente põe hortelã na salada. Fica engraçado, né? Você vai comendo ela e dá aquela refrescância. Mas também se usa para associar com outras plantas, porque hoje a gente sabe que o hortelã tem propriedades anti-inflamatórias. Né? Então, o espectro, volta, menino. O espectro é até um pouco amplo, porque ela tem propriedade antibacteriana, antiviral e antitussígena. Né? Isso é bom. E pimenta, não o outro de horta. Né? Esse aqui é o mais ardido. O que tem na folha do hortelã? Ela tem um óleo essencial, aqueles pelinhos são dispersores de óleos essenciais. Ela tem ácido rosmarínico, que é o mesmo princípio ativo que tem no alecrim, né? Que a gente sabe hoje que tem sido pesquisado como antibiótico, e vários flavonoides. Então, a gente tem aqui o eritrotricin, a luteolina e a hesperidina, que são flavonoides, né? Até com propriedades venoprotetoras, vasoprotetoras. Nós temos também o mentol e a mentona, que fazem parte do aroma do hortelã, né? Dos várias variedades de hortelã que a gente tem no mercado, mas principalmente essa aqui. É o principal marcador do hortelã-pimenta, é a presença do mentol e da mentona. O extrato vegetal mais utilizado, né? A forma vegetal mais utilizada é o óleo. Você compra hoje o óleo, coloca em pomadas, para passar na pele, para dar sensação refrescante, põe aí nas balas e vai por aí afora. Né? De 30% a 35% desse óleo contém mentol e de 28 a 256 miligramas de mentona. Mentona é uma cetona que é obtida a partir da redução do mentol. A planta já produz isso. Aqui está o ácido rosmarinho, que hoje tem sido pesquisado como antibiótico. A indústria farmacêutica está fazendo esses ensaios. Aqui a gente tem a eriotricina, que é um alcaloide. Aqui é um flavonoide, desculpa. Outra aqui é a luteolina, que é um flavonoide muito procurado hoje em dia pela indústria farmacêutica. Né? E parece que isso tem estudos que mostram propriedades restauradoras de células, né? Quando as células são lesadas, parece que a luteolina tem uma atividade na restauração dessas estruturas celulares. E aqui eu tenho o mentol, olha o tamanho da cadeia, gente. Cadeia pequena, volátil. Cadeia grande, não é volátil. Né? Então, aqui eu tenho o mentol e aqui eu tenho a hesperidina. A mentona, aqui nessa ponta que tem um H, eu vou ter dupla O. Né? Então, para formar mentona, eu sofro uma redução dessa hidroxila do anel aqui. Tá? Então, isso é a cadeia, é a substância que dá aquela ardência no hortelã-pimenta. Né? Você bota no quibe, põe em algumas saladas, né? O do Oriente faz isso. Bom, aí foi a gripe resfriada. Agora vamos adentrar mais um pouquinho. Nós queremos tratar asma, rinites e a tosse em si. A asma, gente, já vou adiantando, né? A asma é uma doença autoimune. Ela não tem cura, mas tem controle. Quando vai chegando agora no frio, aumenta a crise. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que o ar entra mais frio no pulmão. Segundo, que a tendência do sujeito, às vezes, é expor, né, parte do corpo, peito, costas, né, por causa da roupa. Terceiro, é que o clima fica mais seco. Menos chuva, mais poeira. E aí, as pessoas podem desencadear mais crises. A rinite já é uma inflamação das vias do nariz, das vias aéreas superiores, e a tosse é um espasmo dos brônquios, sem causa específica, né? Na verdade, a tosse é um sintoma, não é uma doença em si. Vamos lá. Então, a asma que a gente falou é uma doença inflamatória crônica. A causa dela não está hoje estudada. A gente sabe que é como se fosse uma doença autoimune, é uma defesa para fechar os brônquios, para não deixar entrar impurezas, né? É uma proteção. Essa inflamação, ela é muito responsiva, ou seja, o mínimo de estímulo, ela produz uma resposta intensa. Isso é que é hiperresponsivo. Qual é o problema?
que faz o paciente sofrer? É que os brônquios começam a estreitar, a fechar, né? E fechando, a resposta aí a diversos estímulos, por exemplo, entrou poeira, entrou fuligem, entrou ácaro, cheiro, odor, fumaça, né? Tem pessoas que têm resposta alérgica asmática com perfumes. Chega perto de alguém com um certo tipo de perfume e desencadeia uma crise, né? Pelo de animais, gato, coelho, galinha, e vai embora, pena, né? E aí a pessoa tem, né, isso vai resultar em tosse, uma sensação de opressão no peito. É bem mais comum à noite, né? Todo mundo pergunta, por que tosse mais à noite? Porque à noite a tendência dos brônquios é fechar um pouco mais. Se já estiver inflamado, se já estiver irritado por causa de uma asma, vai piorar o quadro clínico, né? Pacientes que têm asma crônica, esse estreitamento é reversível, vai e volta, mas se formar uma inflamação e ficar muito tempo, né, sem tratar, essa inflamação pode ficar irreversível, o estreitamento. Então, veja bem, a crise ela é irreversível. Mas se a asma persistir e o sujeito não tratar, e o pior é que o tratamento não é a cura, é só um controle, aí a gente pode obstruir e a pessoa pode morrer por parada respiratória. Nossa! Claro que isso não é tão comum de acontecer, mas pode chegar lá. Se o paciente chegar com uma crise dessa no hospital, eles vão tentar entubar ele, né? Colocar respirador artificial, dar adrenalina para provocar bronquodilatação, né? Dar antihistamínico, endovenoso, dar corticoide depois e dar oxigênio. Esse é o caminho da emergência do asmático. Bom, como é que o médico vai, né, diagnosticar isso, que é ou não é? Primeira coisa que a gente vai perceber que tem as vias aéreas superiores estão sempre inflamadas. É um sinal, né? O plasma dessas células da região do tubo respiratório forma um exudato, sai para fora, isso provoca um edema e uma hipertrofia muscular e começa a descamar o epitélio. Então, na secreção do asmático, se a gente colher e examinar no laboratório de análises clínicas, nós vamos achar restos de células epiteliais do próprio tubo respiratório, né? O diagnóstico o paciente, o médico vai fazer por sinais e sintomas, e o tratamento são plantas bronquodilatadoras e que têm propriedades anti-inflamatórias, né? Então, hoje nós temos muita fitoterapia para esse caso. Olha o que acontece, gente. Olha, aqui um brônquio normal, olha o tamanho da luz. O buraquinho está bem desobstruído. E aqui um brônquio inflamado. Está bem obstruído. O ar passa aí chiando, né? O que acontece com os gatos de noite? Pois é, o gato, tem gente que pensa que ele tem asma, né? O gato, na verdade, ele tem um broncoespasmo à noite. Até a respiração dele fica vibrando, né? E aí as pessoas acham que pegar gato pega asma, né? Na verdade, o pelo do gato pode estimular uma crise aguda. Não quer dizer que ele transmite. Aí qualquer pelo seria, né? Com certeza. E a tosse é um sintoma inespecífico, né? É uma maneira de proteger as vias respiratórias, é um reflexo. A ideia, né, do organismo com a tosse é jogar fora qualquer corpo estranho. Entra um objeto, poeira, um pelo, né, um alimento que desceu no lugar errado, aí dá aquela tosse terrível no sujeito. É um estímulo muito inapropriado, porque às vezes a pessoa pode ter tosse na hora que não pode, falando, dormindo, né? Isso pode acontecer por causa de inflamação de vias aéreas superiores ou por câncer, tá? Câncer também pode desencadear isso. Bom, nesses casos aí nós vamos tratar com antipossível. Então tem no mercado um monte de plantas que tem essa propriedade antipossível. O principal sintoma dessas são por causa de doenças respiratórias, né? A asma e bronquite sempre vão dar tosse, e porque aconteceu um processo inflamatório ali, seja ele causado por agente infeccioso ou não, né? O médico vai examinar os sinais e sintomas e pode prescrever plantas com ação expectorante e antitussível. Expectorante para amolecer a secreção e jogar para fora, né? Tem gente que acha isso nojento.
mas é um mecanismo fisiológico normal. E o outro caso são usar plantas que têm propriedades para inibir a tosse. Então, tem muita secreção, não é legal inibir a tosse. Deixa a tosse jogada fora. Agora, quando a quantidade de secreção vai diminuindo ou ela está fluida, a molinha, aí eu posso usar um anticonceptivo. Essa é a prescrição. E a bronquite é uma inflamação lá dos brônquios, né? É uma condição clínica bem mais grave, tá? A mucosa, né? Ela aumenta muito a quantidade de secreção pela mucosa respiratória. A árvore brônquica pode ficar toda inflamada, né? E essa secreção ela aumenta muito lá nos brônquios, obstrui eles. E aí, para o médico diagnosticar que é uma bronquite, esse quadro tem que durar de 3 meses até 2 anos. Então, o médico vai fazer uma história pregressa para ver se a pessoa teve esse episódio agora ou já tem muito tempo, de 3 a 2 anos para trás. Né? O paciente, né, na hora que vai fazer uma atividade física, não consegue, cansa, tá? Ele começa a ter dificuldade, né? Ter apneia, que é a dificuldade respiratória no exercício, muito parecido com a asma. Essa é a dificuldade do diagnóstico. O que é a asma, o que é a bronquite? Né? Uma linha muito fina que separa as duas. Tá? E aí o que acontece? Na bronquite também eu vou ter obstrução dos brônquios e vou ter muita secreção lá dentro e infecções mais comuns. É um cara que tem infecção respiratória repetidas vezes por ano. O diagnóstico vai ser por sinais e sintomas, não é fácil. Isso aqui, às vezes o médico trata anos sem fechar o diagnóstico, e eu posso dar plantas que têm atividade expectorante e broncodilatadora. Diferente da asma, né? Aqui, ó. A asma são plantas antitussígenas e expectorantes. Aqui já são plantas expectorantes também, mas que dilatam os brônquios para que o ar possa entrar. Vamos ver o que eu tenho. Eu tenho a datura, é uma planta que as pessoas usam até como alucinógeno, né? É da família Solanaceae, da mesma família da trombeteira, do fumo, né? Da planta do fumo. Ela veio da Ásia, a gente usa as plantas sementes, e a composição fitoquímica delas são alcaloides tropânicos. Quando você ouve falar em alcaloide tropânico, você já pode pensar, opa, é estimulante do sistema nervoso central. É por aí mesmo. Então, a farmacopéia europeia fala que para a planta ser boa, ela tem que ter de até 0,25% de alcaloide tropânico. Parece pouco, né? Mas é muito. Além disso, ela tem iociamina, que é da mesma família da atropina. Ela tem iocinina, né? Iocina, flavonoides, taninos e cumarinas. É um outro tipo de composto fitoquímico. Aqui eu tenho, então, os alcaloides tropânicos. Para ser alcaloide, né, a gente tem que ter um nitrogênio presente no anel. Então, tá aqui, ó. Nitrogênio, nitrogênio. E esse formato de anel de 7 lados, né, é muito diferente. Não é fácil sintetizar uma cadeia como essa. E por causa desses alcaloides aqui, a datura, né, datura chamada datura estramônica, ela tem propriedades alucinógenas. Então, primeiro, isso aqui foi usado como droga, né, chamada de estramônio. E aí, hoje, a gente sabe que esses alcaloides também têm propriedades, né, broncodilatadoras. Então, elas são antiasmáticas, antiespasmódicos, para impedir aquele espasmo que desencadeia a tosse, e esses alcaloides tropânicos, né, que dão esses efeitos aqui, tá? Mas também dão alucinações. Contraindicação, arritmia cardíaca, não pode. Pessoas que têm glaucoma, aumento da pressão no olho, né? Lá no passado, gente, o pessoal fumava, na Europa, fumava isso no cigarro. Eles achavam que para tratar a doença respiratória, você precisava colocar a planta no cigarro e fumar. Então, tinha o tal do cigarro de datura. Na verdade, o cigarro era composto. Ele tinha várias plantas estimulantes. A datura, a efedra, a lobélia e a beladona. Então, tanto a tintura composta como os cigarros eram feitos dessas plantas todas.
E todas elas têm propriedades broncodilatadoras e antitussíveis. Um cara fazia um cigarrão. E esse cigarro, com certeza, trazia alguns efeitos alucinógenos, né? Dava uma viajada nisso. Hoje, a gente não usa cigarro como medicamento. Como é que você vai veicular uma planta na fumaça de um cigarro? Né? Lá no nosso laboratório tem uma farmacopeia brasileira, eu acho que é a segunda edição. Belíssima. Eu tenho cópia, né? Aí, quando você for ler ela, você vai achar. Como manipular um cigarro para tratar uma doença respiratória. Olha que doideira. Hoje não pode. Está proibido. Outra planta interessante de origem europeia, que também tem esses efeitos, é a lobelia. A lobelia está aqui no meio. Ó. Cintura de datura, efedra, lobelia e belladonna. A lobelia também ela já é da Ásia Central, já foi usada como alucinógeno, né? É lobelia inflata, o nome dela. A gente usa as partes aéreas, toda ela, e ela tem também alcaloides, segundo a farmacopeia europeia, né? Britânica, ela pode ter um pouco mais de 0,25 de lobelina, lobelamina e lobeladina. São os 3 alcaloides presentes que a gente tentou colocar a gravura deles aqui. São moléculas difíceis de sintetizar e que no passado, né, trazia na pessoa um pouco de efeito alucinado. E aí, essa planta era também usada como droga. Né? Ela tem também alguns ácidos orgânicos carboxílicos, mas o efeito broncodilatador são por causa desses alcaloides aqui. Ela atua como estimulante respiratório, expectorante, é emética, provoca vômito, né? Em caso de intoxicação, é espasmolítica e os europeus, os colonos, né, antigos europeus da Idade Média, que foi quando o Brasil foi descoberto, tratava a asma fazendo o tal do cigarro aí, cigarro de lobelia, né? Asma, bronquite, infecção respiratória, enrolava um cigarro com a folha seca, até as flores entravam. E fazia, né, um cigarro da lobelia. E usava isso para doença respiratória. A espécie é a lobelia inflata. A lobelia em altas doses estimula a respiração. Mas se você der doses maiores ainda, aí deprime. Então, é uma droga que tem 2 efeitos? Não, é que ela estimula outros receptores em doses elevadas. Tá? Então, a história de aumentar a dose da planta porque é natural, não cabe aqui. Né? Você pode matar o paciente por parada respiratória. E a lobelia, como é que ela funciona? Ela vai no tronco cerebral, inibe os centros respiratórios, né? O tronco cerebral fica na base da coluna vertebral, dentro do cérebro, né? Provoca paralisia dos músculos respiratórios, e se for dado em altas doses, mata. Se for dado em pouca dose, diminui a tosse. É um mecanismo muito parecido com o da codeína. Né? Codeína. E a gente atua na supressão do tabagismo. Olha, o que eles descobriram? Que a lobelia tem um efeito um pouco parecido com a nicotina, bem maior. E o cara que é tabagista, você pode dar para ele cigarro de lobelia, vai diminuir a dependência do cigarro, né? Trocar uma droga pela outra. Mas até que tem ação. Ela é usada nesses casos aí. Efeito semelhante de nicotina, aí você suprime o tabagismo, né? Você faz o sujeito parar de depender do cigarro, industrializado, inclusive. Eles botam substâncias que aumentam vício, eles põem substâncias para melhorar o aroma, né? E aí, às vezes, isso deixa mais dependência no sujeito. Mas, de qualquer maneira, eu não gosto muito dessa história de trocar um vício pelo outro, porque a similaridade pode fazer o paciente ter recaída, né? Vícios como álcool e fumo são os que mais dão recaída no sujeito. Para, trata, melhora e volta, cai de novo. Uma planta interessante, bem simples, é a efedra cínica, que tem essa molécula, né, que parece com a anfetamina. Olha a semelhança. Vamos fazer jogo de um erro. Olha lá, tem anel, tem carbono, hidrogênio, carbono e hidroxila. Achei a diferença da chave.
Aqui tem carbono, hidrogênio e um CH2, também tem. E do lado de cá tem o NH com um H. Aqui tem o NH com CH3. Então tem um metil a mais aqui. Então, gente, a efedrina parece com anfetamina. Quando ela chega nos receptores lá de dopamina, que a anfetamina se liga, essas moléculas vão ativar. Então, elas vão aumentar a liberação de dopamina. Então, são drogas também. Né? A efedra, hoje, ela é mais procurada para produzir, né, anfetamina semissintética, a partir da efedrina. Um cara bom de química pega essa molécula aqui que está na planta e modifica ela para cá. Tá? A efedra cínica, né, vem da família Efidácea, veio da Ásia. Você vê que muita alucinógena veio da Ásia, né? A gente fala da maconha, da cocaína, que é aqui da América, mas muita droga forte veio de lá. E lá eles usavam isso livremente, né? Como se fosse uma diversão mesmo. Bom, nós vamos usar as partes aéreas, mas também as raízes têm efedra. A composição fitoquímica, segundo a farmacopeia japonesa e a farmacopeia chinesa, que é da República Popular da China, e a farmacopeia germânica, é que ela tem os alcaloides. E eles são estimulantes alucinógenos também. Né? O Comitê Internacional Olímpico Internacional, aboliu o uso dessa planta e da sua substância do Comitê Olímpico. Quer dizer, que se encontrar na urina dos esportistas, está desclassificado, está fora. Pouco tempo aconteceu um caso desse. Não sei se foi na última Olimpíada, na penúltima, pegaram um corredor lá que estava usando efedra, né, efedrina, como medicamento. A desculpa é que estava com tosse antes, usou, né? Tanta coisa para usar logo a droga, caramba. Então, na medicina chinesa, essa planta é usada, sempre foi como para asma crônica, brônquica e tosse. Resfriado, edemas, congestão nasal. Então, a aplicação clínica dela já está aqui, antes do cisne. Né? Só que hoje, né, as pessoas fazem droga. O êxtase natural é feito a partir da efedra, tá? Que é um supressor de apetite também. Né? Então, é uma anfetamina natural. Como eu falei, pega essa molécula da planta, leva para o laboratório e converte nessa aqui. E usa, ou põe no medicamento e vende como comprimido. Bom, o que a efedra tem? Né? Os alcaloides efedrina e metilefedrina. Tem também a metilpseudoefedrina, aqui uma delas. Taninos, a gente falou, flavonoides e óleos essenciais. Então, ela tem um aroma bem agradável até. O problema dela é o abuso, né? Porque quando a gente usa substâncias estimulantes do nervoso central, a gente pode adquirir dependência química, mas também produzir efeitos alucinógenos. Né? E é por essa finalidade que as pessoas procuram algumas dessas drogas. A efedra, ela é interessante, né? Uma planta assim, muito tênue, e tem esses botões florais, a porção apical aqui, olha, os galhos, e os efeitos farmacológicos, estimulantes do sistema nervoso central. Então, quem quer um barato de estímulo, achou, midriza, fecha a pupila do sujeito, contração do miocárdio, olha o perigo de morte, aumento da frequência cardíaca, broncodilatação, então facilita a excreção de secreção brônquica, mas melhora o quadro de asma, e vasoconstrição periférica. Então, gente, olha só, você aumenta a frequência cardíaca e aumenta e faz vasoconstrição periférica, o que você vai fazer com a pressão arterial? Aumentar. Então, toda planta, droga, química ou planta que tem substâncias que aumentam a liberação de dopamina, provoca esse tipo de efeito. Você já deve ter ouvido falar que usuários de anfetaminas, de êxtase, a temperatura corporal dele aumenta e fica muito exacerbado, alegre, feliz, festejando, dançando sem parar, rindo demais, caindo pelo chão, exatamente por causa do aumento dessa atividade cardiovascular, mas principalmente da liberação de dopamina pelo sistema límbico cerebral. Estou sendo redundante, mas
A gente, como farmacêutico, precisa conhecer os dois lados da pilha, né? O lado medicamentoso e o lado de droga, tá? Porque a gente também tem essa capacidade, né, de trabalhar aí no mundo das drogas. O perigo é quando o farmacêutico quer usar isso por mal, né? Aqui as contraindicações, né? Então, hipertensos, cardiopatas, gente com pressão do olho alta, falta de apetite já é natural, vai aumentar mais, hipertiroidismo, não pode usar, diabetes, que aumenta a glicemia, gestação, por causa do risco da criança, e quem está amamentando. E os efeitos tóxicos, né? É ansiedade, pode provocar mais ansiedade, inquietação, dor de cabeça, insônia, psicose, que é alucinação, né? Viver uma realidade que não está ali. Contrações uterinas exacerbadas, está aí a contraindicação para a gravidez. Dermatite esfoliativa, não provoca esfoliação. Arritmias cardíacas, contraindicação para cardiopatas. Parada cardíaca, ixi. Infarto, convulsões e acidente vascular. Na verdade, a palavra aqui seria encefálico, né? AVE, acidente vascular encefálico. Então, pacientes, vamos fazer um resumo. Pacientes que têm problemas cardiovasculares estão todos contraindicados, principalmente, né? Porque se você aumenta a liberação de dopamina e a droga aparece com a noradrenalina, você vai produzir todos os estímulos que a nora faz. Claro. A efedra, ela provoca interações com antipertensivos, claro, com glicosídeos cardiotônicos, sim, né, vai ter, com alotano, que é anestésico, com guanidina, que é um antipertensivo, com antidepressivos inibidores da MAO, amitriptilina e imipramina, fenotiazinas, que são usadas na psicose, com metilxantinas, do café e cafeína, né, teofilina do cacau, e provoca ativação de adenoreceptores beta no pulmão. Isso vai relaxar o pulmão, vai melhorar o quadro de asma. Tá? Então, o fato dela ativar receptores beta cardíacos aumenta a taquicardia. Mas quando esse estímulo é nos receptores beta-2 pulmonares, ela não é específica, né? Atua nos dois betas. Aí relaxa a musculatura brônquica do paciente. Aí ele passa a respirar melhor. Então, gente, essa planta, apesar da insegurança, ela é muito interessante para doenças asmáticas, né? A gente continua falando dela. Esses alcaloides precisam ser validados para usar por causa desse risco aí, de edema e congestão nasal. Para esses casos, para asma, já está aprovado, né? O risco não justifica o emprego da efedra, do extrato bruto, mas a EMEA, lá na Europa, e a Anvisa também, recomenda usar efedrina isolada. Então, pega a substância da planta, isola, aí você bota num comprimido, num xarope. Usar em pacientes que realmente têm necessidade. Não usar à toa. Jóia, mas segura, né? Mas insegura. Planta boa, mas ela tem sérios riscos. Então, ela é MIP? Não. Ela precisa de prescrição e acompanhamento, tá? Mas é uma planta para um asmático, para um paciente com bronquite grave, perfeito, né? E essa aqui eu não podia deixar de falar dela, né? Porque no Brasil a gente usa muito. Todo mundo conhece essa. Guaco. Amicania glomerata. O guaco é uma planta que veio de fora, cresceu bem no Brasil. Toda drogaria tem xarope de guaco, né? Farmácia de manipulação nem se fala. É bem comum as pessoas aqui na região também conhecer o guaco, cultivar ele em casa. Aí como é que ela é bonitinha, né? Ela é bem característica. O guaco, né, a Micamia glomerata, ela veio do Brasil, mais da região sul também, Argentina e Uruguai. A composição fitoquímica são de terpenos, 0,2% aproximadamente de ácido caureônico, mas ela tem fenilpropanoides, triterpênicos, óleo essencial, então ela tem um odor, flavonoides, e tem as cumarinas, aproximadamente 0,5%. Parece, né, tudo indica que o efeito antitussível dela seja por causa das cumarinas presentes. Você vê que a quantidade é bem pequena, 0,5% aproximadamente, muito pouco.
Bem, o guaco, né, tem um efeito broncopulmonar, aumenta essa atividade, tem uma atividade relaxadora dos brônquios, da musculatura pulmonar, então isso melhora o quadro de espasmo, de tosse no paciente, né? Parece que relaxa os anéis da traqueia e dos brônquios, isso melhora a perfusão de ar pela árvore respiratória, né? E inibe a secreção de histamina, que é o principal causador da broncoconstrição no asmático e na alergia, né? É o primeiro mediador químico liberado quando você tem uma crise alérgica é a histamina. É o que faz a pele ficar vermelhinha quando tem ali uma irritação, uma coceira. Mas isso dentro da árvore brônquica provoca broncoconstrição. Então a histamina também ativa matócitos de células parietais em ratos e cobaias. Então a micania, ou o guaco, né, vamos usar o nome popular dela, o guaco ela é capaz de estimular a ação desses mastócitos, se fizer esse ensaio em ratos. Cobaia, né? Cobaia é um pouquinho da Índia, muito usado em pesquisa farmacológica, né? Lá na Univale eu já até tive alguns, a gente tinha uma pesquisa e fazia um ensaio, né, com cobaia, com um porquinho da Índia. É um animal muito dócil, fácil de lidar. Talvez, né, faltou um I aqui, ó, mediados, né, mediados. Talvez as cumarinas sejam os responsáveis por esse efeito, né, de diminuir a ativação da secreção de histamina e provocar relaxamento da árvore respiratória do paciente asmático e com bronquite. Aqui os compostos presentes, né, inclusive as saponinas, desculpa, as cumarinas presentes, aí. Aqui a folha de guaco, né, a gente acha para comprar nas ervanarias, mas as farmácias praticamente é muito difícil não achar o xarope de guaco, né, nos balcões, nas prateleiras de drogarias, bem comum, como foi esperado. A planta é bem interessante, né? Aqui, né, a folha dela separada. Os fabricantes, né, que fabricam, produzem os medicamentos terápicos, eles falam que essa planta está indicada no tratamento sintomático de qualquer, quando eu falo afecção, não quer dizer infecções, de algumas doenças respiratórias, principalmente relacionadas aos brônquios pulmonares. Ele aumenta a secreção e diminui aí o broncoespasmo que está associado, né? Então, isso pode ser usado para tratar quadros possíveis, mas relacionados a doenças alérgicas, inclusive. Nós temos uma outra planta muito interessante, ela aqui, ela está no muro, é uma planta ornamental de origem europeia, é a Deira helix, no Brasil tem medicamento industrializado com ela, muito interessante, veio da Europa, né? A parte usada são as folhas, uma copeia francesa, ela recomenda isso nos livros, né, nas páginas dela, para tratamento de tosse, e na Europa ela é chamada de Good Risk Benefit Ratio. Então, é uma planta que tem um raio, né, de benefício muito grande para a doença respiratória e, moderadamente, atividade comparável a alguns antitussígenos que tem no mercado. O que ela tem? Ela tem ederosaponinas, aí separado por cromatografia, o tipo B e C, no mínimo 2,5%, e tem o ederacorosídeo C, alguns flavonoides e ácidos fenólicos. Essas saponinas é que está relacionado com o efeito antitussígeno da efedra, né? Vou mostrar aí, ó. Fiz a propaganda. Já tem medicamento no Brasil feito com efedra, né? Apesar dela ser europeia, ela já tem aqui cultivo dela no Brasil. Os ensaios pré-clínicos com extrato das folhas têm atividade bronquidilatadora, fizeram 3 triagens, né? Quer dizer, pegaram 3 amostras de extratos diferentes, de plantas que cresceram em locais diferentes, e o efeito foi bastante intenso, né? Peguei um medicamento aí, ó, esse medicamento chamado de Prospan, tem 30% de etanol, o extrato diluído a 5 partes de 7 e 5 partes de 1, comercializado na Alemanha. Então, lá na Alemanha já foi o primeiro país que patenteou o medicamento com essa planta, né?
Aí foram usar em pacientes, crianças, inclusive, que era o problema, né? País frio europeu, a incidência de doença respiratória em criança é bem maior. Fizeram, né, consentimento por escrito dos pais, todo o ensaio, né? E também pacientes com portadores de asma bronca. Pegaram crianças com asma bronca, pediram o termo de consentimento livre esclarecido para os pais e foram fazer um ensaio, né? Perceberam que as crianças melhoraram a função respiratória, e isso é um ensaio clínico bem feito, principalmente com asma mais crônica, né? E compararam com o placebo, crianças que tomaram, né, um xarope que não tinha um ativo. A EMEA, né, na época, a Europa, fez um ensaio na Alemanha, ela ainda colocou, né, aprovou a publicação do artigo, patenteou o produto, mas pediu que os ensaios clínicos fossem feitos em crianças normais, que não tivesse a crise, que fosse medida a quantidade de amostra, mas, de qualquer maneira, isso permitiu registrar o produto. E aqui no Brasil nós temos variedades de eucalipto, né? Então, a efedra e desculpa, aqui está guaco, né? A edeira e as demais plantas europeias, elas vêm para o Brasil aclimatadas em locais muito frios ou trazidos extratos prontos, ou às vezes as folhas secas, né? Mas aí no Brasil pipocou a quantidade de eucalipto plantado, né? E a gente sabia já que o eucalipto tem alguma atividade antipossível, mas não são todas variedades, né? É a espécie Eucalyptus globosus, ou glóbulos, desculpa. Nós temos no Brasil a variedade Citriodora, que tem um cheiro muito agradável, mas parece que das variedades que cresceram bem aqui, né? O eucalipto é uma planta australiana, a glóbulos foi a melhor, tá? Então, ela veio da Oceania, né, da Austrália, tem uma composição rica em óleos essenciais, com aromas. Um deles é o 1,8-cineol, que é chamado de eucaliptol, que é essa cadeia aqui. Então, ela é uma cadeia pequena, pouco polar. Aí eu tenho só esse oxigênio e tem um parzinho de elétron capaz de emprestar. Então, ela é pouco polar, é uma molécula bem apolar, não é solúvel em água, né? Então, não adianta fazer chá de folha de eucalipto só, tem que usar um solvente com menor polaridade para extrair. Ou destilar a planta, é o que se faz. A farmacopéia europeia fala que o eucalipto globulus tem de 1,8%, tem mais de 70% de eucaliptol. Mas tem limoneno, que é o ativo que dá o cheiro da casca de limão, né? Tem o alfa-pineno, o alfa-felandreno, o beta-pineno, com 2 P's aqui, né? E cânfora. Então, essas substâncias, todas elas são voláteis e broncodilatadoras. Aí as pessoas fazem até inalação, né? Põe as folhas de eucalipto na água quente, faz um funil e aspira aquele vapor. A farmacopéia brasileira nossa, né? Ela fala que o óleo de eucalipto pode ser tóxico se ingerido ou aplicado na pele, porque produz sintomas neurológicos, né? Algumas alterações que aparentam um pouco com a síncope, né? Com a convulsão. Isso é um risco. Ela produz alívio de sintomas de gripe, então o excesso de secreção diminui. Eu trabalhei na indústria farmacêutica que fazia xarope de eucalipto, né? A gente comprava a espécie de glóbulos e já vinha o extrato pronto, era só diluir, na verdade, né? Bem mais fácil. Porque se a gente comprasse as folhas no mercado, podia vir muito misturadas. E se olhar só a folha solta ou quebrada, moída, é difícil de saber quem é quem. Não vou dizer nem que é impossível, é difícil. A precaução é porque pode produzir irritações na mucosa, no nariz, em criança, interações medicamentosas. Toda droga que induz o sistema microsomal interage com o eucalipto, tá? E os efeitos colaterais são raros, são náuseas e diarreia. De novo, né? A farmacopéia brasileira fala que se o cara tomar 30 ml de óleo, nossa, também é muito, né? Daquele óleo que eu ponho lá na sauna, é tipo aquilo lá. Pode ser fatal.
E 4 a 5 ml, se for ingerido por adultos, pode provocar morbidades hepáticas também. Tá? Mas aqui são quantidades muito tóxicas, né? Aliás, volumes muito grandes. Mas é uma precaução. O eucalipto atua como estimulante, receptores nasais ao frio, então nessa época pode ser uma boa ideia, né? E aumenta o fluxo sanguíneo do paciente naquela região, tem atividade antimicrobiana, então pode ser aplicado em algumas infecções. Apesar do cheiro ser forte, não sei por que não usam isso em pomadas, né? Para infecções, seria uma proposta. O antisséptico. Tem mais de 100 anos que ele é usado como congestão nasal lá na Austrália, né? Que lá é eucalipto nativo. E precisa de apoio clínico para essas indicações mais seguras, né? Como eu estou falando. Para colocar na pomada, precisaria experimentar, acompanhar, testar, né? Fazer essa parte farmacológica e principalmente toxicológica, aumentar a segurança. Bom, fechando, né, eu quero falar, nosso tempo está indo, mas ainda temos. Uma planta europeia, infelizmente, que chama Pedazites, que é a Pedazites híbridos, muita planta, né? Ela é considerada, ela é chamada de butterwood, é da mesma família do Asterácea, da mesma família da Equinácea, né? Veio da Europa, usa a raiz, e lá na Europa ela é chamada de Good Risk Benefit Ratio. É uma planta que tem um raio de segurança, né? Muito grande. A composição fitoquímica dela é a petazina, principal marcador, isopetazina, e tem alcaloides pirrosilidinos, né? A senecionina, a integririna e a sensilicina. As folhas e as raízes não têm, é que contém esses alcaloides aí, né? Esses alcaloides são espasmolíticos, é errado aí, aspasmolítico, é espasmolítico. O que faz isso? Vai na musculatura lisa, inibe o estímulo e relaxa. Aí o paciente com asma e com bronquite respira melhor, né? O pedazites foi feita uma avaliação negativa, né, pela Comissão Europeia para doenças respiratórias, e o rizoma foi usado para tratamento de dores agudas também. Então, tem um pouco de propriedades anti-inflamatórias. Mas provoca urolitise e talvez sejam causadas por esses alcaloides. O que é urolitise? Né? Às vezes, apareceram cristais na urina de quem consumiu a planta durante um tempo. Os efeitos colaterais são constipação, então provavelmente tem muito tanino, dificuldades de micção, então diminui o estímulo, dificuldades respiratórias e para engolir, dor na pressão abdominal, náuseas e manchas nas fezes. Contraindicado em pacientes que têm doenças gastrointestinais e problemas de bexiga. Quer dizer, pode agravar esses casos, né? O paciente que está com retenção uretral, né? Dificuldade de urinar, essas coisas aí, precisa não usar, né? Melhor não usar a planta para evitar que o quadro se agrave. E a malva, né? Essa malva que nós usamos aqui no jardim, essa aqui é a variedade roxa, é a malva silvestre. Ela veio da Europa, mas cresceu bem no Brasil, as pessoas plantam isso em jardim. Ela tem um aroma, você passa a mão nas folhas, o cheiro é muito bom, né? Na medicina tradicional do Mediterrâneo e na Europa, ela já era usada, tem propriedades adstringentes, então diminui a irritação de tecido, às vezes a pele, né? As mucosas estão irritadas. Aí, quando você usa uma planta astringente, você diminui isso, né? E reduz o quadro de inflamação. Então, pode ser usado para fins terapêuticos. As raízes dessa planta na Europa eram usadas como alimento. E o alcaçuz, né? Eu tenho até um grupo aí de seminário, não, de projeto. Eu fiz um projeto numa turma, mandei eles criar um produto. Aí alguém teve uma ideia de fazer um xarope de alcaçuz. O alcaçuz é a Glycyrrhiza glabrata, é uma planta que tem um sabor muito suave, né? Adocicado, muito boa. É uma planta cosmopolita, veio da Europa, mas espalhou pelo mundo, né?
muito antiga, provavelmente ela não é europeia, ela veio da Ásia. Ela tem propriedades antiespasmolíticas, anti-inflamatórias, desculpa. É usada em artrite e doenças gástricas. Como anti-inflamatório, parece que elas inibem a ativação de células CD4, né, são linfócitos matadores, e de fator de necrose tumoral. Então, ela está relacionada com a apoptose, né? E é um estimulador da formação de interferon. Então, no resumo, ela tem propriedades anti-inflamatórias em doenças respiratórias, inclusive. Então, a Anvisa já indica ela como coadjuvante de tratamento de úlceras gástricas, duodenais, 200 a 600 miligramas de ácido glicirrízico, que é o ativo marcador, e já foi usado, né, como expectorante. Se for usar como expectorante, 60 a 200 miligramas de extrato padronizado contendo ácido glicirrídrico. Aqui não tem cadeia dela, né? Não tem o ácido glicirrízico. Bom, nós já falamos do abacaxi, né? Tem propriedades anti-inflamatórias, tem umas enzimas. Essas enzimas, elas são espasmolíticas, tá? Na verdade, o abacaxi não é do Brasil, ele é da América Central, né? Os descobridores da América, quando chegaram na América Central, viram que os indígenas já usavam abacaxi, aquele local lá, para tratamento de doenças respiratórias. O abacaxi tem bromelina, ela ativa células imunitárias inatas, macrófagos, células dendríticas e linfócitos T matadores, T killer, não depende de receptores de endotoxinas, então, por si só, ela tem essa atividade, e as enzimas do abacaxi são usadas como amaciante de carne, né? Isso a gente conhece. Então, ela tem propriedades anti-inflamatórias e fluidificantes de secreções. Então, quer dizer que na época das gripes, resfriados, cheio de secreção, consumir abacaxi pode ser uma proposta boa? Excelente. Perfeito. Né? E fechando a erva doce. Aí a sementinha de erva doce, que é uma especiaria, um tempero. Né? É uma planta muito antiga. Ásia, Egito, Grécia já usavam. Veio para cá. Ela é usada tanto como medicinal e especiaria, né? Ela tem um sabor adocicado, que chama erva doce. Com medicamento, ela controla, ela pode servir para controlar gripe, resfriado, bronquite, febre, inflamações. Usa os frutos, as raízes, mas às vezes até a folha, né? A folha fresca. E o óleo essencial dela é extraído das sementes. Você tem que pegar essas sementinhas, né? Moer, triturar e fazer arrasto de vapor, ou melhor, Soxhler, aquela extração de Soxhler. Tá? Ela tem. O que é o princípio ativo da erva doce que dá aquele gosto adocicado? É o transanetol, que tem atividade expectorante espasmolítica, mas também carminativa, está errado aqui, é carminativa. E também usado em dispepsia funcional, quer dizer, alguma digestão. Né? Mas principalmente como atividade antiespasmolítica, ou seja, inibe lá o espasmo e desencadeia a tosse. Né? Muito interessante isso aqui. Aqui é o gerânio que veio da África, eu só vou passar por cima, né, para não aumentar muito a quantidade de plantas. É uma planta, é uma flor muito bonita, veio para cá da África, mas cresceu para todas as partes do Brasil, tem atividade antibacteriana e é imunomoduladora. Fizeram um ensaio in vitro e viram que ela aumenta a liberação de óxido nítrico e fator TNF-alfa, né, TNF-alfa. Inibe a produção de interferons, estimula, desculpa, a produção de interferons tipo beta e serve para tratar bronquite aguda em adultos e crianças também. A eficácia, né, do gerânio sul-africano, não o europeu, que é o Phelangone sidoides, a eficácia e segurança mostrou muito grande, né, diante das agências que registram medicamentos, inclusive a EMEA europeia, né, e a FDA americana. Por incrível que pareça, elas são muito rigorosas. Bom, gente, veio para o Brasil uma planta que é chamada de polígara, né? Eu já produzi na indústria xarope feito de polígara. Ela é chamada também de senega, que é a polígara senega, por isso ela tem os dois nomes,
tá? É uma planta que os índios na Europa, né, os nativos, vamos chamar assim, já usava, né? Aliás, no Canadá, desculpa, para tosse e picada de serpentes. A gente usa as raízes dela, tem um extrato, você faz um extrato, uma tintura, e o marcador fitoquímico principal são saponinas triterpênicas. Então, você está vendo que saponinas têm mesmo uma atividade antitussígena intensa, né? Então, usa como expectorante, para tosse, dor de garganta, asma, bronquite. Essas saponinas triterpênicas, elas eliminam a secreção dos brônquios, né? A secreção brônquica lá, e é um adjuvante nas vacinas. Então, o que descobriram? E as saponinas triterpênicas da polígrafo, ela aumenta a resposta imunitária específica do sistema imune, no caso de vacinação. Então, elas podem ser dadas em crianças ou adultos que estão sendo vacinados para melhorar a resposta imune adquirida, né? Sensibilizada pelas vacinas. Só que elas podem produzir, né, diarreias, toxicação, contrações uterinas, então não deve ser dada em gestante. Então, essa planta ela é muito estudada lá fora e pouco conhecida aqui, mas tem uma atividade antitussígena bastante segura, né, bastante intensa. Aqui no Brasil, na nossa região, tem uma cidade que chama Poaia, por causa dessa planta aqui, que é a Ipeca. Tá? Poaia ou Ipeca, veio das florestas da América Central, entrou no Brasil e ficou. Né? Nós usamos a raiz dela, tem um gosto amargo, tem alcaloides, tem um cheiro nada bom, muito nauseante. Tem alcaloides, que é a emetina e a cefalina. Né? A emetina provoca vômito. E ela tem um poder emético e amebicida. Então, a emetina também é usada para tratar infestações de ameba. Né? Trata diarreias, mas tem efeito expectorante e anti-inflamatório. A poaia é nossa, né? Uma planta da nossa floresta. Aí os alcaloides, aqui a emetina, que é um alcaloide antitussígeno, e aqui a cefalina, que também tem atividade antitussígena, mas as duas são amebicidas. E aqui o Euderes, né, que é o sabugueiro preto. Nós temos aqui na nossa região o branco, e esse é o sabugueiro preto, que é o Sambucus nigra. O que nós temos na nossa região é o alba branco, né? É o sabugueiro preto, veio da Europa Central, mas espalhou pela África, Ásia, e atualmente é cosmopolita. O que é uma planta cosmopolita? Está para tudo quanto é lado, né? O Hipócrates falava que essa é a árvore mais velha do livro de remédios dele. E o Paracelso, o Galeno, aliás, e o Paracelso também consideravam ela como uma planta antiga, mas que tem um poder curativo generalizado na Europa, ou seja, uma panaceia. Né? A baga, que é o fruto do sabugueiro, que são esses frutinhos aqui, ele é rico em pigmentos, né? Principalmente antocianidinas, flavonoides e antocianidinas, que dão essas cores dos frutos. Aí está o Hipócrates e o Teofrastos. Então, o Euderes, ele aumenta a atividade antioxidante do plasma pós-prandial, e as antocianidinas, elas aumentam, né, o risco de infarto e morte celular, e parece que media a apoptose, que é aquela morte programada que as células têm. Mas tem efeitos anti-inflamatórios relaxantes, e isso pode ser usado, né, para tratar doenças coronárias. O efeito hemopolítico e expectorante, então, ser usado para tosse, trata a gripe e resfriado, e é usado na forma de extrato ou tintura. Né? O extrato tem que ser padronizado, vamos dosar a quantidade de flavonoides totais e expressar na forma de isoquercetina. E aí, produzir um xarope, né, padronizado, com concentração conhecida, um comprimido ou uma cápsula. O Elders, ou sabugueiro preto, que é mais conhecido, em ensaios in vitro, tem ação antibacteriana. Então, trata infecções. Né? Aqui está a isoquercetina, que é o flavonoide marcador. Né? O que é marcador?
é aquela substância que eu vou usar para dosar a concentração do bioativo naquele extrato. E a atividade diaforética, né, serve para tratar a febre. Diaforética é aquela substância ou planta que aumenta a sudorese, como folha de laranjeira também. Né? Muito comum para tratar inflamações, resfriados e infecções do trato respiratório. Aí fecha, né? Muita planta. Bom, gente, diante disso, né, a gente pergunta, tem risco de usar plantas medicinais, medicamentos fitoterápicos? Tem. Né? Então, a maioria dessas plantas que nós vimos aí, não tem assim, estudos que estabelecem segurança para usar nesses casos aí, nas grávidas, nas que estão aumentando, em crianças muito jovens, apesar de gripe, resfriado, asma, né, acometer mais essa faixa de idade, em idosos, por causa das doenças cardiovasculares. Algumas dessas drogas são estimulantes, né, cardíacos, e em cirurgias, porque alguns deles pode alterar a atividade de anestésicos, anticoagulantes, por aí. E pacientes que têm doenças hepáticas. Esses pacientes, qualquer medicamento que necessita da atividade hepática, né, íntegra para metabolizar e está comprometido. Né? Então, isso leva a gente a pensar que a segurança do uso de plantas precisa de acompanhamento médico-farmacêutico. Ufa! E fecha aí as plantas usadas no trato respiratório. Bastante, né? Muita. Mas é isso, né? Assim, a gente precisa, né, ver essas plantas. É claro que eu tentei colocar algumas que têm estudos bons, outras que têm uso no Brasil, para a gente poder conjugar melhor essa história. Né? Então, aí a gente fecha, né, essas plantas usadas em doenças respiratórias, que são bastante, tá? Se vocês quiserem, eu posso até disponibilizar, né, um PDF desses slides, que aí às vezes você quer ler, ao invés de só ouvir e ver lá pequenininho, para ficar mais fácil de poder acompanhar. Né? Então, é o que a gente quer colocar de plantas medicinais aí usadas, né, fitoterapia em doenças respiratórias. Ok, meninos? Cansou aí um pouquinho? O nosso tempo quase não deu também, né? Está acabando aí. Então, até mais. Vamos tirar a gravação aqui.